Saravá, meu povo! Dessa vez eu não fiz uma enquete, eu decidi o que eu ia falar, meio que assim, porque na verdade o pai Jackson que me orientou para eu falar desse assunto, a hierarquia dentro do terreiro, as funções das pessoas dentro do terreiro. Vou falar de todos aqui, todos que a gente tem pelo menos lá no terreiro Pai Jacó, onde eu trabalho. Tá? O que é a hierarquia e por que ela é necessária? O que tá... Por que tem que existir uma hierarquia? Por que tem que existir funções dentro do terreiro? Por quê? Por quê? Todas as pessoas são médiums, blá 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 blá, todo aquele papo que você já conhece. Mas a partir do momento que ela se torna médium de um terreiro, ela ganha uma função, seja essa qual for. Às vezes é ser cambone, às vezes é ser samba, às vezes é ser ogã, às vezes é ser capitão, ou simplesmente ser o médium da corrente, colaborar com a corrente em si. Precisa ter algumas funções simplesmente para poder andar, o terreiro andar e evoluir, porque todos os terreiros, eles têm um grau de evolução, eles vão, todos os médiums, é por isso que se chama corrente, tá todo mundo de mão dada, evoluindo juntos, cada um no seu tempo, no seu karma, no seu desenvolvimento, mas o terreiro em si, ele está crescendo, e para que ele cresça, todo mundo tem que colaborar de alguma forma nessa evolução. E essa evolução depende do próximo também, não só de você. Por isso que é interessante ter funções dentro do terreiro, porque eu tenho uma função que ajuda o próximo na função dele e assim por diante. Então todas as funções têm a sua importância e são necessárias para que o terreiro em si evolua todo mundo junto, cresça espiritualmente. Então tem que ter, todo mundo tem que ter função lá. Para alguma coisa tem que fazer. Nem que seja o acendedor da vela. O acendedor da vela vai lá acender a vela. Tá? Então existe funções, não o acendedor da vela, no caso eu inventei agora. Mas vamos lá. Médiuns da corrente. São todas as pessoas. Seja pai de santo, seja pai pequeno, seja ogã, seja o que for, todos são médiuns da corrente. E tem essa função de manter a energia da corrente estabilizada, bem. Então você tem que estar concentrado, você tem que pensar só coisas boas, você tem que pensar nos seus guias, tentar conversar, enfim, ser médium da corrente tem são todas as pessoas. E aí eu vou começar pela parte da curimba. Os atabaqueiros. Os atabaqueiros não são ogãs, eles são atabaqueiros. Qual que é a diferença? O atabaqueiro, ele ainda não é cruzado, ele apenas auxilia o ogã ou as sambas dentro da curimba. Então ele toca o atabaque, ele é responsável por um atabaque geralmente, então ele tem que cuidar daquele atabaque, ele tem que tocar, ele tem que saber os toques, ele tem que saber entrar nos toques, entrar nos pontos. Essa é a função do atabaqueiro. E quem são os ogãs? Os ogãs são médiuns cruzados que cuidam também da curimba junto com as sambas, mas são responsáveis pelos atabaqueiros e pelos atabaques. Mas não só pelos atabaques, todos os instrumentos que tiverem na curimba é de responsabilidade do ogã. Tudo certinho, tudo organizado, os atabaques têm que estar afinados e é o ogã que afina. Se ele souber, obviamente, ele tem que saber um negócio desse. Ele tem que saber os pontos, ele tem que tomar conta da energia, ele tem que saber quando a energia baixa, qual o ponto para levantar a energia, qual o ponto para espantar a quiumba. O ogã, ele tem que saber tudo, ele tem que ter uma intuição muito aguçada, muito esperta, né? Ligada ali no que está acontecendo no terreiro todo, não só na curimba, mas no que está acontecendo na gira. Então o ogã, ele é responsável pela energia da curimba, pela energia dos atabaques, do som, da vibração, da gira, junto com a samba. Já chego lá. E é por isso que o ogã é cruzado. Ele recebe uma guia diferente, que é igual a guia da samba, só que sem a parte do preto velho. Eu já mostrei a minha guia de samba aqui, já mostrei como é que ela funciona. O ogã recebe uma guia parecida com essa, que filtra toda a energia ruim
que bate vem direto para a corimba, porque a corimba, como eu já expliquei num vídeo só falando da corimba que eu fiz, eu disse que a corimba recebe todo quanto é tipo de energia do terreiro, porque é a gente que emana energia, é a gente que dali, através do canto e através do toque, a gente faz a vibração da gira acontecer. Então a vibração boa depende da gente. Se entra algum espírito ruim, alguma coisa ruim, alguma energia ruim, vai direto na corimba, porque aí, se a gente cai, a vibração da gira também cai. Então, esse filtro, essa guia mais grossa, é para isso, para filtrar esse tipo de energia. Por isso que o Ogã também tem essa guia. O que acontece também com a coroa de uma pessoa cruzada? Então, eu sou médium da corrente, uma médium sem cruzamento. Eu já fiz o meu amaci, então a minha coroa já se abriu para que o meu desenvolvimento mediúnico comece e os guias venham até mim para me ajudar nessa evolução, nesse desenvolvimento, para que eles também consigam praticar a caridade, que é da consulta, que é para dar um passe, enfim, é através da coroa do médium que isso acontece. Quando a pessoa é cruzada, ela recebe um grau a mais nessa coroa. Então, quando existe uma energia muito ruim, eles vão direto naquela pessoa que tem a coroa aberta, um pouco mais aberta, que é a coroa cruzada, que é o caso das sambas, dos ogãs, dos capitães, do pai pequeno. Então, eles têm a coroa um pouco mais aberta para receber um pouco mais de desenvolvimento ainda, para receber um pouco mais de responsabilidade ainda. Então, esses espíritos e essas energias ruins vão direto nessa pessoa porque sabe que está mais, né? Enfim. E aí a guia também segura. E isso acontece com o Ogã. O Ogã que é cruzado, a coroa dele é um pouco mais aberta do que a do atabaqueiro ou de outro médium que seja da corrente, e por isso ele precisa dessa guia para guia filtrar tudo e rebater a energia ruim. E aí vem os curimbeiros, ou as curimbetes, lá a gente fala curimbete. São os auxiliares das sambas e dos ogãs. Geralmente, quando o atabaqueiro não está tocando, ele está cantando. Então, eles são curimbeiros. Todas as pessoas que fazem parte da curimba são curimbeiros. As auxiliares ajudam as sambas no canto, ao cantar os pontos. Elas não puxam pontos, mas elas ajudam a lembrar, canta aquele, canta esse, não sei o quê. E quando a gente está ali cantando, às vezes falta uma água, não sei o que, enquanto eu tô tomando água, o auxiliar tá metendo pau ali. Então, auxiliar é pra ajudar mesmo, assim. As curimbeiras ajudam no canto. E aí vem as sambas de terreiro, que sou eu, no caso. Eu sou samba, assim como o Ogã. Tem o mesmo cruzamento que o Ogã. Só que ele voltado pro atabaque e eu voltado pro canto, pros pontos. Eu também toco, mas só toco quando falta Ogã, quando não tem ninguém pra tocar, daí vai eu, mas se não é só o canto mesmo. As sambas são responsáveis pelos cantos. Mesma coisa, tem que prestar atenção na gira, saber o que está acontecendo, qual energia puxar. Às vezes o pai de santo, o dirigente da gira, uma entidade do pai de santo já está riscando um ponto. Ao olhar o ponto riscado, a gente já sabe qual ponto que a gente vai cantar, então tem que ficar prestando atenção na gira o tempo inteiro. Todas as pessoas podem criar pontos, criar música, enfim, sambas é quem criam mais pontos para dentro do terreiro. E aí vem, tudo que eu tô falando aqui para vocês tem o mesmo, né, tem a mesma hierarquia. Ogã, samba e capitães tem o mesmo nível de hierarquia, tem a mesma função, cada um dentro da sua função. Tem o mesmo grau de hierarquia, então os capitães não são mais importantes ou mandam nos ogãs ou nas sambas. Na verdade, tá todo mundo na mesma coisa, assim. E não existe isso de mandar, ou eu mando em você, não é isso, não é essa hierarquia que eu tô falando. É uma hierarquia como se fosse espiritual, assim. Grau de instrução dentro do terreiro mesmo. Então vem os capitães. Os capitães são os auxiliares do pai, da mãe de santo e do pai pequeno também, e da mãe pequena, se o terreiro tiver. Eles ajudam a preparar a gira, desde acender o carvão para defumação até acender a vela do congá, tudo. Eles auxiliam os médiuns nas incorporações, passando a energia deles
para o médium, através da guia deles, que também é igual a nossa, tem o mesmo filtro. A coroa deles também é mais aberta para poder receber um pouco mais de desenvolvimento, para conseguir passar e ajudar os outros médiums. É como se os capitães fossem os fiscais da gira, eles têm que ficar prestando atenção em tudo também, na energia, numa pessoa que passou mal, no médium que precisa incorporar e não está conseguindo, ou naquele médium que está se passando demais, aí eles vão lá e dão uma puxada de orelha. Os capitães são os chatões da gira, eles têm que fiscalizar mesmo para ver se está tudo andando conforme o correto, né? Para o andamento da gira estar tranquilo. Como que cruza um capitão? Eu entrei no terreiro, eu quero ser capitã. Não é bem assim. Todo e qualquer cruzamento tem que estar no seu caminhar, na sua missão dentro daquele terreiro. Pode ser que nunca você seja um capitão, ou um pai de santo, ou uma mãe de santo. Pode ser que você nunca seja ogã. Pode ser que você nunca seja samba. Pode ser que seja. Tudo depende da sua missão dentro daquele terreiro, da sua coroa. Tem coroa que não é para essas funções, é para uma outra função X dentro do terreiro. Sabe? Não necessariamente você vai entrar no terreiro e vai ser capitão, ou vai ser pai pequeno, ou vai ser pai de santo. Isso não existe. Tem que estar na sua evolução kármica, na sua missão kármica. Então, o pai de santo, geralmente, olhando para você, ele sabe mais ou menos, porque ele recebe intuição dos guias dele, dos mentores dele. Então, dentro do terreiro Pai Jacó, o pai Jackson sabe o que cada um vai fazer dentro do terreiro. São 60 médiums, ele sabe, eu acho que ele sabe? Bastante, né? Ele tem que saber o grau de evolução de cada um, cuidar da evolução de cada um. E quando ele olha para aquele médium e fala, essa pessoa precisa ser capitão, esse cara vai ser capitão e eu preciso cruzar ele. Leva um tempo até esse cruzamento acontecer, a pessoa é convidada a ser cruzada, porque ela pode negar, não é obrigado a ser cruzado. E aí sim ocorre uma preparação para que ela seja cruzada. Então, o pai de santo, olhando para você, sabe se você pode ser ou não um capitão, ou ter uma hierarquia diferente, ou ser um pai de santo no futuro. Ele olhando para você, ele sabe disso porque a coroa responde. Os guias estão com ele falando, esse sim, esse não, esse talvez, esse precisa estudar mais, enfim. O cruzamento se dá a partir disso. Então não adianta você entrar no terreiro porque você quer uma guia bonita, mais grossa, mais importante, porque isso não existe dentro do terreiro. Todas as funções são tão importantes quanto usar ou não uma guia de capitão. Inclusive, ser capitão é só se fuder na vida, viu? Eu não gostaria dessa função não. Graças a Deus eu sou samba, só me fodo bonitinho lá na Corimba. E aí vem os pais e mães pequenos, que é quase ser um pai de santo, quase ser uma mãe de santo. Qual que é a diferença? Eles estão na evolução deles, na preparação para que um dia eles sejam pai de santo e mãe de santo. Por isso que se chama mãe pequena e pai pequeno. Eles têm as mesmas funções dos capitães, só que um pouco mais. Eles estão um pouco acima dos capitães. Então, eles ajudam efetivamente o pai e a mãe de santo em todas as funções, eles são os auxiliares, como se fosse o braço direito do pai e da mãe de santo, e eles mantêm o controle da gira, o controle da energia da gira, auxiliando os capitães na fiscalização, né? No controle de tudo que está acontecendo. As únicas coisas que a mãe pequena ou o pai pequeno não podem fazer celebrar um casamento, celebrar um batizado, fazer um amaci. Essas coisas são funções pro pai de santo ou pra mãe de santo. O resto, tudo o pai pequeno pode fazer. Eles podem até tocar uma gira, só que tem que ter a autorização do pai de santo para isso, né? Na ausência do pai de santo ou da mãe de santo, as entidades que são do pai pequeno ou da mãe pequena podem tomar algumas decisões dentro do terreiro também, mas só quando o pai e a mãe de santo não estão por algum motivo, tá? E é a mesma coisa que eu disse, para ser pai pequeno e para ser mãe pequena, tem que estar na sua coroa, na sua missão kármica dentro do terreiro. Então pode ser que você nunca seja, como pode ser que seja amanhã já, né? Entrei hoje, aí você tem uma preparação de alguns anos
e daí de repente vem a função para você. Ser pai pequeno e ser mãe pequena, ou ser capitão, ou seja lá o que for, não é ser mais que ninguém. Você só vai ter um pouco mais de responsabilidade. Isso quer dizer que você vai tomar no seu muito mais, tá? Só isso. E aí vem o pai e a mãe de santo, que são os sacerdotes da Umbanda, que tem a hierarquia máxima, né? Enfim, padre, pastor, pai de santo, mãe de santo, mesma coisa, sacerdotes. Eles são responsáveis por abrir, por fechar os trabalhos, por ensinar os filhos, por orientar todos os filhos da corrente e são responsáveis pelo desenvolvimento mediúnico de cada um dentro da corrente. As entidades que trabalham com os filhos da corrente vão até o pai e a mãe de santo falar com eles. Acontece isso. Então, por exemplo, seu Sete Portas e a Dona Maria Padilha parece que tiveram uma conversinha com o pai Jackson de Xangô esses tempos atrás aí e eu não tô sabendo o que é. Então, as entidades dos filhos vão até o pai de santo ou a mãe de santo porque eles são responsáveis pelo nosso desenvolvimento mediúnico. Então, se eu tô indo mal, ou se eu tô indo bem, ou se, enfim, tudo depende também do pai e da mãe de santo, não é só meu. Porque, óbvio, o meu desenvolvimento depende de mim, só que eles controlam o meu desenvolvimento, eles auxiliam no desenvolvimento e eles me ajudam a melhorar e a evoluir cada vez mais. Só o pai e a mãe de santo são responsáveis por jogar o obi dentro do terreiro de Umbanda, não pode pai pequeno, então eles são responsáveis por revelar os orixás de uma pessoa. São eles os responsáveis pela nossa energia dentro do terreiro. Então, o meu alguidar, que é quando eu fiz o amaci, ficou lá no terreiro, está lá no terreiro, com as ervas da lavagem da minha coroa. Então, eles são responsáveis pela energia do meu alguidar, pela firmeza do meu alguidar. Caso aconteça alguma coisa comigo, que eu, sei lá, sofra um acidente, que eu fique doente, alguma coisa assim que precisa de uma energização, que eu não possa ir até o terreiro, o pai e a mãe de santo tem a função de ir até o meu alguidar, acender uma vela, fazer uma firmeza, alguma coisa assim, para me ajudar à distância, porque o meu alguidar está ligado à minha energia. Então eles são responsáveis por isso. Só o pai e a mãe de santo podem fazer isso. Pai pequeno e mãe pequena também não pode. Eles zelam a nossa energia dentro do terreiro. Por isso que em alguns terreiros não é pai e mãe de santo, é zelador ou zeladora do terreiro, porque eles zelam a nossa energia. E essa é a função deles. Então agora você imagina um terreiro com 60 pessoas. Tem terreiro muito maior, eu tô dando exemplo do nosso, que só tem um pai de santo, uma mãe de santo e um pai pequeno, para cuidar de todas essas pessoas, para auxiliar no desenvolvimento de cada um deles, para aconselhar, para ajudar na evolução, para ouvir das entidades, às vezes um puxão de orelha, alguma coisa assim que uma entidade vem falar. De repente você está dormindo um sono bem gostoso ali e uma entidade te acorda para passar um recado. Então o pai e a mãe de santo, eles têm uma função muito importante, muito responsável, e não é qualquer pessoa que pode ser um pai e uma mãe de santo. Principalmente o tempo para preparação de um pai e de uma mãe de santo é muito grande. Se eu entrei no terreiro hoje, não é daqui um ano que eu vou ser mãe de santo. Isso não existe. Existe uma preparação. Às vezes leva 7 anos, às vezes leva 14 anos, às vezes 21 anos. Depende tudo da evolução espiritual de cada médium, né? Porque o pai e a mãe de santo são médiums. E também depende da missão kármica de cada um, da evolução, do desenvolvimento. Então, tem gente que só busca guia, tem gente que quer ser mãe de santo, que quer ser pai de santo, paga pra isso, compra. E tem gente que cruza só pelo dinheiro. É muito feio isso, porque é uma responsabilidade muito grande espiritual. Você está abrindo os caminhos para que espíritos ajudem, venham auxiliar os filhos na caridade, a evolução, auxiliar numa consulta, um consulente que vem desesperado. Então, comprar uma guia para ser mãe de santo, comprar um cruzamento para ser pai de santo é a coisa mais absurda que pode acontecer. Porque ser pai e mãe de santo não é ser mais do que ninguém, não é ser super-herói, você não tem superpoderes, você só tem uma responsabilidade muito maior sobre a coroa de muitas pessoas, sobre a energia de muitas pessoas e as entidades
vão te procurar para fazer, né, o desenvolvimento acontecer. Então não é legal, não é, quero ser mãe de santo. Não quero, nunca. Se eu tiver que ser, vou ser meio amarrada ainda. Essa é a hierarquia do terreiro, como funciona no nosso terreiro. Não sei como funciona no seu, né? Se você quiser me contar aqui nos comentários como que é essa hierarquia, essas funções, conta aqui nos comentários pra mim, que eu adoro saber como que funciona em outros terreiros, essa coisa toda, tá bom? Se precisar falar comigo, fala por e-mail. Ou me manda inbox na página do canal, curta a página, a gente já tá chegando a 30 mil curtidas também, a gente já tá com 30 mil quase aqui no canal do YouTube. É isso, gente, me siga no Instagram, eu falo da minha vida pessoal lá no Instagram, não é só sobre Umbanda, beleza? Então é isso, boa semana, saravá e muito axé!